passo agora a palavra à professora doutora Luciane Dauri para falar sobre a modernidade e o direito romano entre a atualidade e o descaso. Tenho um carinho muito especial para a professora Luciane. Conheço desde a época que ela era doutoranda e ela foi orientando o professor Catalano, e é uma presença muito importante aqui. Eu passo a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite, principalmente por ter vindo o professor Pilate, pessoa que tem acompanhado, professor que tem acompanhado com tanto carinho a minha trajetória, o meu trabalho, e que tem servido sempre como ponto de referência de trabalho sério, de trabalho árduo, e que é já conhecido em Roma como um dos principais romanistas latino-americanos hoje. Saúdo os demais membros da mesa. E, bom, o meu trabalho hoje, ele trata do direito romano como parte, como uma das fontes do direito, dentro daquela que é a realidade moderna. Para isso, a gente vai fazer um passinho atrás, tratar do período medieval, da redescoberta do direito romano e da colocação dele, então, como fonte principal do direito durante o período medieval e das diferentes fases de desenvolvimento do regime das fontes do direito que vão gerando um reequilíbrio e uma perda de espaço do direito romano em relação àqueles que são os usos e costumes entre o período medieval e moderno e em relação àquele que são os ordenamentos afirmados pelo príncipe, pelo soberano no início da modernidade e posteriormente pela colocação do direito romano como uma fonte do direito, um direito de caráter subsidiário ao ordenamento jurídico após a vinda da codificação, dos códigos, principalmente em direito privado, porque em direito público a estrada que o direito romano faz é bem mais curta. Mas enfim. Tratamos então do direito romano particularmente como corpus juris e as interpretações e doutrinas jurídicas que se desprendem daquele constituem a trama e a estrutura de grande parte das ciências jurídicas da Europa durante os períodos medieval e moderno. Eles fundamentam a tradição romanística, considerada então como uma formação de valor europeu que, sem limites temporais e territoriais, definíveis com exatidão, se vai constituindo num corpo mais ou menos flutuante, porém compacto no fundo de doutrinas jurídicas. Essas interpretações e doutrinas que surgem permeiam e se desprendem do estudo do corpus juris, proporcionando uma das melhores chaves para a compreensão do desenvolvimento do direito durante o período medieval e moderno. Quanto às fases de desenvolvimento do regime das fontes do direito, porque aqui é sempre direito romano como fonte do direito que trabalhamos, cito o autor português Antônio Manuel Espanha, que delineia 3 fases de desenvolvimento no regime das fontes de direito na Europa continental, medieval e moderna. Observando as fases propostas pelo autor português, constata-se claramente que estas envolvem diretamente o direito romano e evidenciam os seus 8 séculos de vigência. A primeira corresponde aos séculos 12 e 13 e é caracterizada pela redescoberta e pelo predomínio do direito romano em relação às demais fontes do direito. A segunda fase estende-se do século 14 ao 17, através da afirmação de iura, de direitos próprios, como fonte primária dos ordenamentos particulares, cujo valor se equilibra com o direito comum. E a terceira fase ocorreu durante o século XVIII, e particularmente o século XIX, concernente à independência completa do direito aos reinos, que se torna a única fonte do direito e concebe o ius comune e o direito romano como direitos subsidiários. Partindo da primeira fase do regime de desenvolvimento das fontes,
deve-se reconhecer o valor atribuído ao corpus juris durante a Idade Média, sendo considerado aos olhos da maioria dos juristas da Europa continental o ius, o direito em absoluto. A vigência do corpus juris como direito absoluto durante o período medieval está fundamentada principalmente na autoridade de Justiniano e na afirmada continuidade entre os impérios antigo e medieval, bem como na sua forma sistematizada e no método casuístico, através do qual o estudo e a prática do direito é desenvolvido e exposto. O papel do corpus juris na história do direito europeu foi além do modelo de estudo do direito do ponto de vista científico e abarcou os fundamentos e os limites da casuística, constituindo uma parte do direito vigente, principalmente no âmbito do direito privado. Da interpretação do corpus juris como correção e modificação do texto em relação aos fatos aos quais o corpus era aplicado, cria-se um ulterior elemento de transmissão de noções e princípios do direito romano dentro da realidade dos fatos medievais e que tem continuidade na realidade moderna, que é o ius comune. Tendo clara a importância e a preponderância do direito romano no regime das fontes durante o período medieval, pode-se então realmente entrar naquele que é o período moderno e a entrada em crise, digamos assim, do direito romano enquanto direito absoluto. Entrando no tema específico sobre continuidades e continuidades que concernem o direito romano na modernidade, cabe evidenciar aspectos fundamentais. Vemos nos séculos de transição entre a estrutura sociopolítica medieval e aquela moderna ocorrer o que podemos chamar de segunda fase do regime de desenvolvimento das fontes e que estende-se do século XVI ao século XVII, aliás, do século XIV ao século XVII. O movimento lento e gradual de distanciamento do direito romano enquanto normas do corpus juris, durante esta fase pode ser entendida em duas principais linhas. Uma, manifestada por autores como Alberto Horto, que justifica a predominância dos usos e costumes medievais em relação ao direito romano, dizendo que não há mais uma correspondência entre aquele que é o direito romano e as necessidades sociais. E outra voltada à tendente superação do direito romano pelo direito canônico. Nesse sentido, a gente pode-se observar algumas bulas pontifícias, como aquelas emanadas por Alexandre III e por Honório III, que proibiam o estudo do direito romano pelos membros da Igreja, bem como proibiam o ensinamento dele nas universidades. Observa-se que, através desses dois movimentos, houve a modificação do equilíbrio do sistema das fontes do direito, particularmente quebrando a proeminência do direito romano, que perde espaço em relação ao surgimento do Estado, e a afirmação do iura própria como fonte primária dos ordenamentos particulares. Essa modificação ocorreu, sobretudo, naqueles ramos em que o direito romano não correspondia mais às necessidades sociais da época, como, por exemplo, em direito público, direito criminal e no direito comercial. A descontinuidade de aplicação do direito romano público evidencia que não pode-se trabalhar o estudo desse sistema jurídico de forma totalizante, mas devemos, ao menos, distinguir o seu estudo através de duas posições, o direito público e o direito privado, lembrando a definição romana de direito público como aquilo que se volta ao Estado, da res romana, e o direito privado que se volta à utilidade de cada um dos indivíduos. As duas posições do direito romano tiveram sortes profundamente diversas na aplicação a sociedades diferentes para as quais foram criadas, principalmente na passagem pelo período moderno. Um exemplo de estudo do direito romano em plano público foi feito por Jean Bodin na sua obra Les Six Livres de la République, onde ele analisa a Constituição romana enquanto organização social e política a partir de uma crítica das fontes antigas. O autor francês demonstra traços da concepção que relegaria mais tarde o direito romano como antiquitatis iuris, manifestando a tendência de relegá-lo à história. Bodin não escapa do individualismo de seu século, mas não coloca tal individualismo em choque com aquele que é o absolutismo monárquico ao qual ele contribui para a edificação. O jurista francês Bodin, enfim, trabalha como intermediário que ao mesmo tempo em que analisa a experiência romana, contribui para a sua relegação enquanto um direito histórico e não algo a ser estudado pelos juristas.
De um lado, ele se manifesta de acordo, ele apoia a inviolabilidade da propriedade, como previsto no direito romano, mas de outro lado ele vai contribuir justamente para o esquecimento do direito romano enquanto direito público, não permeando não contribuindo para que esse direito participe daquela que é a atividade e tradição jurídica moderna. O estudo do direito público romano, a partir do século XVI, segue esta linha, colocando como parte de um direito antigo, ou seja, como uma experiência jurídica fechada no tempo e deixada ao estudo dos historiadores. Tal fato deve-se tanto pela estrutura do ordenamento, quanto pelo direito e processo penal, ou criminal, como alguns chamam, ou mesmo pelos perfis jurídicos da organização administrativa romana, que demonstra-se muito diversa daquela medieval moderna. Outro fator que vem a contribuir para a concepção do direito romano como direito histórico está na intrínseca relação do direito romano com a religião. Durante a modernidade, principalmente pelo influxo do positivismo, a tendência é separarmos direito de religião, o que se torna particularmente difícil quando tratamos de direito romano mais antigo, onde direito e religião são algo eles nascem juntos, se manifestam juntos, são inseparáveis, são muito permeados. Isso gera desvalorização e relegação à historiografia, por conta dessa intrínseca relação entre direito e religião. Durante a modernidade acontece, então, além da visão do direito romano como direito, análise e relegação à história do direito romano enquanto um direito público, mas ele entra, enquanto direito público, no segundo patamar, que é a ideia de tratá-lo ou não como um direito internacional, usá-lo ou não para regular as relações entre os Estados, que nascem com a modernidade. Então, temos aí o delinear da necessidade de construção de um sistema de princípios e normas que regulassem as relações entre os Estados. O novo desafio jurídico levou à análise do direito, então, aplicado, e o direito romano foi posto em causa. Nesse sentido, no final do século XVI, Alberico Gentili, buscando construir uma concepção de direito internacional, propõe a aplicação do direito romano no campo das relações entre Estados, vendo no corpus juris e no ius speciale uma possibilidade de referência normativa. A concepção romanística de Gentili é amplamente contraposta pela concepção voluntarista de Grotius. O autor holandês afirma que o moderno ius gentium não deveria basear sua validade universal em normas romanas, mas sim em pactos. A contraposição presente entre as perspectivas dos dois autores revela a tentativa gentiliana de privilegiar a normativa da experiência romana, baseava-se na exigência prática de conservar aos civilistas e humanistas um monopólio jurídico que filósofos, teólogos e politólogos se negavam a reconhecer. Como vimos, deixando de lado essa parêntese quanto ao direito internacional, ao nascimento do direito internacional e aceitação ou não do direito romano como parte, como fonte desse tipo de direito, a gente entra então no direito privado, que é aquela parte, aquele ramo ou aquela posição do estudo do direito que recebe realmente uma contribuição do direito romano por mais tempo. Como vimos, na modernidade ocorre contraposição ao direito romano de um ponto de vista não apenas jurídico, mas também político, voltado à afirmação do Estado e do poder do soberano. A construção do humanismo jurídico fez com que o soberano, através de ordenações e leis, com frequência se manifestasse contra o estudo do direito romano. Esse período de transição influiu diretamente na doutrina jurídica de direito privado, revelando na Europa continental três orientações. O mosgálicos, ou escola humanista, que é a corrente mais característica do Renascimento. Esta corrente, que manifesta-se sobretudo a partir do século XVI na França e Holanda, encara o direito romano como um interesse apenas histórico ou filológico, negando-o como um direito vigente, desprestigiando o ius comune em favor dos direitos nacionais. Nessa linha encontramos o trabalho de François Rothman e Hugo Donot, que afirmam a necessidade de separar o ius romano do direito que deveria ser aplicado nas suas épocas.